Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast de número 18, talvez eu esteja meio perdido, exclusivo aqui para os alunos do Clube dos Produtores, exclusivo ao vivo para os alunos do Clube dos Produtores, onde no final eles podem participar, fazer perguntas e a gente dá um jeito aqui de responder. Hoje com o tema o que colocar no chão do galinheiro? O que colocar no chão do galinheiro? A gente vai falar desse tema hoje. Você que está ouvindo a gente nas plataformas digitais de podcast, Spotify, Anchor, Deezer, segue aí nosso perfil. Você que está ouvindo no canal do YouTube do podcast Sancaipe, não deixem de seguir o perfil, que a gente tem áudios desse aqui transformados em vídeos todos os dias. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa identificar algumas situações. Quando a gente fala o que colocar no chão do galinheiro, a gente está falando de algo como cama de frango. Então, alguém já deve ter ouvido falar aí nesse termo cama de frango. Vocês que são do Clube dos Produtores já estão bem experimentados em relação a isso. A cama de frango tem a função de manter um aquecimento, reduzir umidade, reduzir sujeira. Então, as fezes e a umidade que vem de baixo para cima do seu terreno, mesmo sendo acimentado, a cama de frango mantém ali uma temperatura mais aquecida para os animais, e as fezes que são geradas pelos animais tem uma função aí de secar mais rápido. Então, por isso, os materiais precisam ser bem secantes. E abaixo da cama de frango é interessante a gente ter aí uma camada de calvigem, que é uma pedra, né, quebrada, que ajuda nesse, entre aspas, secar. Então, a gente dando alguns passos atrás, a gente precisa ter aquele entendimento, você que vai trabalhar comercialmente, seu galinheiro precisa ser concretado, precisa ter um chão de cimento. Não precisa você concretar como se você estivesse concretando uma casa, né? 5, 10 centímetros, brita, grande, etc. Um cimento mais forte, não necessariamente precisa ser assim. Você pode ter um cimento um pouco mais fraco, a brita é quase que indispensável. Tem locais que não tem brita, tem seixo, né? Então, brita ou seixo precisa ter, quase que indispensável, mas não precisa ter uma quantidade exagerada. Você pode usar, inclusive, um traço maior de 4 a 5 de areia, que vai resolver também. Por quê? Porque não vai se andar com coisa pesada por cima, não vai se ralar coisas, arrastar coisas daqui para lá. Então, vão ficar as galinhas eventualmente vão ciscar, mas nada que tendo uma cama de frango não vai fazer grandes estragos. Claro que se você tiver um cimento que ficou muito afarelado, elas são curiosas, vão ali cutucar, ciscar, vão fazer buracos. Então você precisa ter assim um meio termo de cada coisa. Aqui o meu, por exemplo, foi feito nessa condição de 4 de areia para 1 de cimento para 1 de brita, funciona bem, sem nenhum problema. Então, e deixe grosso, não queime, nem precisa alisar tanto. Você alisa normal com a de madeira ou a de plástico, mas não queime, não passe de metal, nem faça aquela gororoba, como a gente chama, porque deixa o chão muito liso e muito frio, ok? Então, a partir daí, o chão feito, você coloca uma camada de calvigem, que não é o supercal. O supercal é feito para pintar, né? Então, dando outro passo atrás, acabei me adiantando. Fez o piso, pinta com supercal, que é aquele que parece um pó, né? Que é utilizado o pessoal de pintura, né? Utiliza para impermeabilizar. Antes mesmo de existir o selador, né? Se usava ele. Então, você pinta a parede, pinta o chão, cerca de 10 minutos ele seca, muito rápido, e aí você coloca uma camada de
cal virgem, que é um pouco mais grosso, no chão. Se você vê, o cal tem um poder secante muito grande. Quando a gente manipula o cal com a mão pura, sem luvas, resseca muito sua mão. Então, você percebe que realmente é um material que seca muito rápido. E acima disso, você coloca a cama de frango. Dependendo do material que você utilizar como cama de frango, você pode usar uma espessura maior ou uma espessura menor. Para escolher sua cama de frango, que eu sei que tem muita gente que fica, será que tal coisa serve? Será que aquela coisa serve? Será que aquela coisa serve? O teste que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar o material que você quer testar para saber se serve ou se não serve. Você vai molhar esse material, pode ser com a mangueira, com um pouco de água por cima, e bota esse material para secar na sombra, simulando a mesma condição do galinheiro, que vai ser na sombra. Não adianta botar no sol para secar mais rápido. Você vai pegar esse material, molhar e botar para secar na sombra. E não espalhe muito. Você deixa ele meio que aglomerado, não precisa ser um montinho, mas meio que aglomerado, porque vai demorar um pouco mais de secar e você está simulando a condição do galinheiro, que é sombra e é acumulado. Se esse material mofar, ficar esverdeado, ficar azulado, ele não serve para cama de frango. Se ele secar, ele é um material que serve. Então vamos lá. Eu sempre indico casca de arroz. Casca de arroz, para mim, é o melhor produto que existe para a cama de frango. Casca de arroz é o resíduo, é o resultado depois que você colhe o arroz está numa casquinha, você passa ele numa máquina, a máquina separa essa casquinha do arroz. O arroz que a gente come, que não necessariamente esse parbolizado que a gente compra, mas o arroz que a gente come da casca desse arroz. Então, essa casca de arroz é que é muito boa para a cama de frango. Nem todo lugar vai conseguir a casca de arroz, porque a casca de arroz precisa que se plante arroz aí na sua cidade ou na sua região. No período de chuva aí da sua região, se tiver um grupo de pessoas, um grupo de propriedades que chega a plantar arroz, esse pessoal precisa descascar esse arroz. Esse arroz é encaminhado para locais na sua cidade chamado peladeira, não sei como é que possa chamar aí, aqui se chama de peladeira, onde se trabalha tanto o arroz, quanto se trabalha o milho, como se trabalha o feijão, nem sempre o feijão, mas mais o arroz e o milho. Existem máquinas apropriadas que você coloca o arroz de um lado, ele sai o arroz do outro e a casca para o outro. A mesma coisa com o milho seco, ele tem uma casca, né, uma camadinha, e tem aquela partezinha branca. Você coloca numa máquina, a máquina despela esse milho, tira aquela capa e também tira aquela partezinha branca. O resultado disso é um milho que dá para cozinhar, fazer mungunzá, fazer alguns pratos de comida. Então, nesse local é que vai pelar arroz e é nesse local que você vai procurar a casca de arroz. Então, a primeira coisa que você vai procurar não é se planta arroz na sua cidade. A primeira coisa que você vai procurar é: existe uma peladeira de arroz aqui na minha cidade? Existe uma peladeira de milho aqui na minha cidade? Vai procurar por aí. Existe, é ali, vai lá. E aí você pergunta: você pela arroz? Ele vai dizer: não, aqui ninguém planta arroz. Ele vai dizer: não, aqui faz. É nesse lugar que você vai conseguir casca de arroz. Essa, para mim, é a primeira opção. Segunda opção, que é muito utilizada também, é a maravalha. Então, a maravalha é o resultado do planeamento da madeira. Não é do lixamento da madeira. É do planeamento. Existe um equipamento chamado plana, que é o que é para deixar a madeira reta. A madeira plana. E quando esse equipamento é passado na madeira, ele deixa folhas, vou chamar assim, folhas de madeira, que essas folhas de madeira são quebradiças, acaba fazendo um grande amontoado de pedacinhos de folhas de madeira,
e é essa folha de madeira que é um material bastante secante e pode ser utilizado. O que é que tem que se levar em consideração aí? Muito cuidado. O pó de serra não pode ser utilizado. O pó de serra é o resultado do lixamento. Você lixa a madeira, sai o pó. Às vezes as serrarias misturam a maravalha com pó. E aí não é tão interessante porque o pó, além de compactar mais fácil, que é a questão de quando tem umidade, vira uma pedra, né? Então é essa compactação, ele também emite muita poeira, isso entope as vias respiratórias, as galinhas têm uma baba natural dela, tanto na saliva quanto às vezes ao redor nas narinas, que não necessariamente é um corrimento, mas nossa narina e a narina dos animais precisam estar úmidas, né? Acaba acumulando ali, fecha as vias respiratórias, começa espirro, começa ronco, que não necessariamente é uma doença, mas acaba causando problemas aos seus animais, principalmente se for pintinho. E quando o animal realmente está com algum problema respiratório, devido à mudança de tempo, baixa de imunidade, esse pó prende ali e aí é morte na certa. Então, pó de serra precisa evitar. Tem que ser maravalha. Você vai achar isso nas casas, nas serrarias aí na sua cidade. Então, vai nas serrarias e procura ver se tem maravalha. Ou raspas de madeira, ou o resultado da plaina, né? O que também tem que tomar cuidado nessa situação é se esse material que está sendo plainado, ele antes foi passado algum veneno na madeira para cupim ou para algum tipo de bicho. Então tem que ter cuidado nesse sentido, que às vezes o veneno é recente e você está levando veneno para dentro do seu galinheiro. Então precisa ter só esses pequenos cuidados. Se lá na serraria eles misturam pó de serra com a maravalha, pede com toda a delicadeza, com todo o amor, todo o carinho, para deixar separado que você vai buscar. E nada impede também de você pagar por isso, né? Você está limpando a área dele, mas você, como você está selecionando, nada impede de você negociar um valor para pagar por isso. Casca de arroz, dificilmente você vai encontrar gratuito, você vai ter que pagar. Aqui, por exemplo, é R$6 o saco. Varia um pouco. Na época seca, quando a gente chegar lá em outubro, vai ficar mais caro, vai ficar R$8, R$9. No início do ano estava 4, então agora está 6. A casca de arroz tem esse, porque o arroz só se planta em local de encharcado, né, com muita chuva. Então na época seca você vai ter um preço mais elevado. Por fim, indico também o capim seco. O capim, que você pode ter algum capim plantado aí com você roça esse capim, não precisa picotar, não precisa passar em máquina, nada disso. Você pega esse capim roçado e bota para secar. Deixa ele secar bem, fica marrom, né? Daquele jeito que às vezes até você pega, você torce ele, você quebra na mão, né? E a partir de seco, essa quantidade seca você pode usar em toda a sua cama de frango. Não precisa picotar, como eu falei, porque o capim ele deteriora muito rápido. Então, aos pouquinhos, eles vão se deteriorar aí mais rápido do que a casca e do que a maravalha. Você precisa ter cuidado para não colocar verde. Às vezes, à pressa, você coloca o seco no meio do verde e o verde a galinha vai querer comer. A cama de frango não é feita para comer. Então, vai ter fezes, vai ter umidade, vai ter sujeira, e a galinha come aquilo ali, as fezes vão junto, vai acabar comendo as fezes, doença aparece aí. Então, deixa bem seco e coloca. O ideal é que esse material, a casca de arroz, você coloca cerca de uma altura aí de 2 dedos, a maravalha mais ou menos uns 2 a 3 dedos, e o capim você pode colocar uns 4 dedos de altura, porque o capim é fofo, né? Fofa, e ele quebra muito rápido, né? Deteriora muito rápido. Então você coloca um pouquinho mais de uma camada que vai dar certo também. E nesses 3 casos, sempre você movimentando essa cama de frango, tirando o excesso de fezes, e nesses locais repondo a cama, aquele local ao lado do bebedouro. Eu vi um galinheiro essa semana, muito legal,
aonde a fila de bebedouro tem uma calçada dentro do galinheiro. Então, dentro do galinheiro, eu não gostei que foi no canto, na lateral, muito próximo ao canto. Tem uma calçadazinha dentro de cimento e aí os bebedouros ficam por cima. Isso é legal porque a água, quando cai, você pode fazer um desnível, a água vai escorrer para algum lugar, mas é ruim porque o que eu vi era no canto do galinheiro, então eu não sei se ali bate sol, se é a virada do sol, então você precisa ter cuidado com isso. Mas tendo aí uma opção de fazer isso com toda a proteção possível, é bem legal também. Fora isso, você pode fazer placas de cimento, né, com molde redondo, e pode botar também abaixo, um pouco mais elevado, que vai, no caso de algum vazamento, pode cair ali, né? Faz tipo uma bandeja, uma bacia de cimento, que não precisa ser grandona, né? Só uma alturazinha, porque se você precisar fazer uma grandona por causa de vazamento, o ideal é tirar o bebedouro e providenciar um novo, porque esse tá ruim. Mas aquele vazamento pequeno é interessante fazer também. Isso evita que você molhe a cama de frango. Mas molhando, né? Molhando também não tem problema de você estar retirando só aquela quantidade da cama de frango daquele local e repondo uma nova. Cama de frango é um dos itens mais importantes dentro de um galinheiro. Não trate como de descaso, não deixe de usar. Existe a possibilidade de você não usar, mas dar mais trabalho, porque você vai ter que estar varrendo todo dia, e é complicado isso. Chão batido não é legal, então precisa de um cimento para ficar legal. Fase inicial muito importante e as outras fases também é quase que indispensável você usar uma cama de frango e ter uma manutenção nela. Beleza? Esse foi o assunto de hoje, os microfones estão abertos, se alguém quiser perguntar. Enquanto formula sua pergunta aí, eu vou dar um recado aqui para quem está assistindo a gente gravado. Um grande abraço, você que está nas plataformas digitais, você que está no Spotify, no Deezer, no Anchor, em qualquer uma plataforma, nas melhores aí utilizadas no Brasil para ouvir podcast. Tem links na descrição aí que vai te ajudar, inclusive a participar ao vivo aqui dessa conversa. E você que está no YouTube, a mesma coisa, tem links na descrição aí para você entrar para o Clube dos Produtores. Tem perguntas de quem está nos escutando? Bom dia, Sam. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É o Francisco, é? A movimentação. Isso. Francisco de onde mesmo, Francisco? Na Bahia, São Gonçalo. Bahiazão. Diga aí, Francisco, qual a pergunta? Nosso clube passou para a decisão agora. O movimento da cama de frango, a gente faz ela todos os dias, ou de 2 em 2 dias. Qual o período mais correto de se fazer? Assim, o ideal é que se faça todo dia, né? Porque a gente está imaginando aí que a pessoa tem aí uma quantidade de aves considerável, 200, 500, 1000, e tem um excesso de fezes dentro do galpão. Então, o ideal é que se movimente sempre. Mas, às vezes, tem pessoas que estão com a outra condição. Tem até um galpão para 100, mas só tem 50. Tem um galpão para 1000, mas tem 200. Então, assim, depende muito da geração de fezes nesse local. Se você tem muita ave e as aves estão se movimentando, estão indo se alimentar, indo beber água, saindo, indo e voltando, você vai ter fezes aí praticamente em toda a área do seu galinheiro. Então, é interessante que você faça essa movimentação, porque a movimentação é uma prevenção para que não compacte, né? Para que não fique aquele solo duro todo junto. Mas você está percebendo aí que não tem tantas fezes assim, porque as galinhas estão muito no piquete, estão gerando fezes no piquete, ou porque você tem um galpão maior do que a quantidade de galinha que você tem, aí você pode fazer essa movimentação dia sim, dia não, de 2 em 2 dias. Depende muito do que você está no visual.
Agora, uma coisa que é indispensável fazer, dá uma olhada onde as galinhas dormem, se elas dormem no chão, porque ali vai ter uma quantidade de fezes maior. Então, se for o caso até retirar o excesso de fezes mesmo. E debaixo dos puleiros também, para as que dormem empoleiradas. E para quem tem poedeira perto dos ninhos. Porque a galinha, às vezes, sobe no ninho, antes de entrar, ela gera as fezes dela, depois entra. Então, são 3 lugares aí que sempre tem fezes acumuladas. Ok. Outra coisa, Sam, essa cama de frango, a gente tem um tempo determinado para tirar, colocar uma nova, ou só faz essa movimentação e não tem necessidade depois de trocar? Não, você fazendo essa movimentação, tirando o excesso de fezes, tirando esse local que molhou por algum motivo e repondo ali aqueles locais, você pode ficar com a cama de frango aí por muito tempo. Se você souber, inclusive, fazer vazio sanitário com a cama de frango dentro, que para a gente de sistema caipira eu não aconselho, porque envolve fogo, pode pegar fogo em alguma coisa aí, eu nem falo sobre, eu falo sempre assim, sabe fazer porque estudou em algum lugar, porque trabalhou numa granja de confinamento, porque na granja de confinamento se faz isso. Às vezes a granja de confinamento passa 10 anos com a mesma cama de frango, porque faz o vazio sanitário com a cama de frango dentro, mas precisa ter o equipamento correto. Então, assim, como às vezes o sistema caipira a gente tem uma criação menor, porque a granja tem 10 mil, né, 50 mil, 20 mil, então até trocar uma cama de frango às vezes é muito dispendioso, mas ele tem determinados períodos que eles trocam. Então é muito melhor na troca de lote e se teve alguma doença grave, trocar a cama de frango. Fora isso, movimentar. Compactou, porque choveu esse ano demais, acabou molhando, compactou, aí tem que tirar também. Mas se está tudo correndo bem, tirando esse excesso aí, tá massa. Porque eu tenho 200 aves, mas o galpão aqui comporta 400. Olha aí. Entendeu? Então, já tem uma folga boa, né? Eu indico também assim, quem usa cama de frango para vender, para adubo, aí troca 45 dias. Mas isso é o ideal para quem tem criação rústica, para abate. Para quem cria poedeira, tirar e botar a cama de frango é muito estressante, sua galinha pode parar de botar. Não, porque aqui na realidade é como é uma região avícola, industrial, né? Sei. Realmente é isso aí, 42 dias, 45 dias, aí retira aquela cama toda e bota uma nova, porque é um lote novo, aí você higieniza o galpão, faz tudo, então, com a cama nova. E esse resultado aí da cama de frango é justamente para a agricultura, né? Pronto. Aí se for usar como fonte de renda, aí muito massa. Aí tira 45 dias é um tempo de ter umas fezes legal. Você não usa a mesma quantidade de cama de frango, você não usa tão grande, você usa um pouco menor. Para isso você tem que ter realmente um galpão com um piso de cimento. E aí 45 dias você tira, bota para curtir, bota uma cama nova e vai gerar renda. Aqui o lote são de 60 e 60 dias. Justamente o período de descanso também do galpão e mais a produção. Eu, como trabalho com aves de idade diferente, eu sempre estou botando ave e tirando ave, eu faço mais ou menos 45 dias. Com 45 dias eu tiro, boto para curtir e coloco uma nova. Sempre faço assim. E aí eu uso, na verdade eu não vendo, eu uso no meu projeto de agrofloresta aqui atrás. Que como eu tenho um terreno que é muito árido, muita pedra, e a gente está trabalhando nesse terreno já há quase 2 anos, fazendo tudo natural, só roçando ele. Esse ano a gente está abrindo canteiro, usando a fitomassa dos roços que a gente já faz há 2 anos, e pegando essa cama de frango e colocando lá. E aí plantando árvore, plantando coisa frutífera, esse tipo de coisa. Ok. Beleza, meu amigo? Muito obrigado, senhor.
Um grande abraço para Muito você. obrigado, bom dia. Todo dia a gente está por aqui. Tudo de bom. Um bom dia para você. Ok. Então, bom dia. E para você que está aí no nosso podcast gravado, seja no YouTube, seja nas plataformas digitais, um grande abraço. Tem links aí na descrição, não deixa de dar uma olhada, que você pode participar como nosso amigo Francisco aqui, você sendo aluno do Clube dos Produtores. Um abraço. Até.